A conversa de hoje será com o vice-presidente jurídico da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, Fernando Guedes. Satisfação tê-lo aqui e eu começaria indagando, Fernando, acerca como é que a CEBIC ela vem encarando ações temerárias ajuizadas contra supostos vícios na construção civil. Cândido, antes de mais nada, é uma alegria grande conversar aqui com você hoje, eu que agradeço a oportunidade e vou te falar que isso é uma chaga que nós temos hoje no setor da construção, especialmente no programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que é aquela faixa que atende os mais necessitados, aquelas pessoas que precisam sair da rua para ter a sua moradia. O que acontece hoje em dia? Algumas pessoas que envolvem advogados, envolvem síndicos, envolvem várias pessoas ligadas ao setor e a essas construções, esses empreendimentos, com base em documentos muitas vezes fraudulentos, com laudos incorretos e também fraudulentos e com informações incorretas, ajuizam centenas ou milhares de ações contra a Caixa Econômica Federal, o Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, exigindo indenizações em dinheiro, requerendo indenizações em dinheiro por conta de supostos vícios de construção naquela edificação, naquele empreendimento. Só que, como eu disse, muitas vezes essas ações são pautadas em informações falsas, informações incorretas e laudos que não correspondem, de fato, à existência de um vício construtivo. E chegam a serem julgadas procedentes? Muitas delas são julgadas procedentes, muitas delas, por conta dessas informações falsas, acabam induzindo ao juízo, até por conta da aplicação de preceitos do direito do consumidor, como hipossuficiência, inversão do ônus de prova e tudo mais, acaba induzindo de forma equivocada o juízo a julgar de forma procedente essas ações. Fora que, além disso, ela cria uma situação, um problema muito grande para o judiciário, para as empresas e para a Caixa Econômica. Afinal de contas, Cândido, foram 130 mil ações até o ano 2023. 130 mil? 130 mil ações que envolveram mais de 400 construtoras. Então, você imagina todo o aparato judicial, administrativo, técnico, que tem que ser envolvido para responder essas ações que visam somente, como eu disse, a indenização financeira. Acho que um ponto interessante para falar, se me permite, coisa rápida, é que essas ações não se cobra, por exemplo, o reparo do suposto vício, que seria a forma correta. Então, só se cobra apenas a indenização pecuniária por conta da existência de tal vício. Muitos juízes já identificaram isso, inclusive, em ações em que chamam para uma audiência de conciliação e nessa audiência de conciliação, normalmente somente o advogado vai e ele manifesta que ele não quer o reparo, ele quer a reparação, o valor em dinheiro. Isso é um problema muito sério para o nosso setor hoje e para a justiça como um todo. Você descreveu aí esse método, esse modus operandi. A CEBIC, ela tem um levantamento do país em quais regiões que esse grupo atua mais? São várias regiões no país inteiro, sabe, Pedro? É no país inteiro, em maior ou menor escala. Em maior ou menor escala. O que a gente busca combater e conscientizar, principalmente a Justiça, a própria OAB e outros órgãos em relação a isso, é que isso cria um problema para o próprio programa social. Sabe, em 2023 nós temos estimativas de que o custo dessas ações, o que envolve envolvimento pessoal, custos judiciais, emolumentos, perícias, etc., seria maior que o próprio orçamento do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1 destinado para o ano inteiro. Então, ou seja, se o FAR, o Fundo de Arrendamento Residencial, que é réu nessas ações, tiver que pagar 100% de todas as ações, não vai sobrar um centavo de dinheiro para a execução do programa social. Como o próprio nome diz, é um programa social que beneficia milhares de pessoas e é de fundamental importância para o país, pois ele acaba concretizando até um direito constitucional, que é o direito à moradia. Então, respondendo a sua pergunta mais uma vez, isso é país inteiro, infelizmente, e por conta de uso das questões, como eu disse para você, temerárias, fraudulentas, incorretas e muitas vezes nem é do conhecimento do próprio proprietário, do próprio morador, beneficiário do programa, acabam levando a essa movimentação grande da justiça que só é prejudicial ao país. Como é que a Câmara tem acionado a OAB nesse sentido, já que há envolvimento, participação direta
de advogados? Não, nós temos conversado bastante com a OAB, que é sensível. A OAB, obviamente, acho que vale aqui uma advertência que é importante falar, que obviamente não há nenhum tipo de ação contra a advocacia, claro, nem a advocacia de massa e por aí vai. É sim contra esse procedimento, que eu acho que não deve nem ser chamado de advocacia, claro, que é um procedimento, como eu disse, fraudulento, incorreto, inadequado, né, que induz tanto o beneficiário do programa como a justiça uma situação equivocada que acaba prejudicando o programa como um todo. Então a gente tem conversado com a AB, conversando bastante com as corregedorias de justiça de todos os tribunais, especialmente os tribunais regionais federais, já considerando que se trata de um programa federal, né? Já existem algumas ações que os próprios tribunais, por meio dos seus centros de inteligência, têm utilizado para identificar essas ações temerárias e tomar as medidas que devem ser tomadas, né? Ou seja, há uma grande movimentação nacional contra esse tipo de ação, que a gente vê que está funcionando, a CEBIC capitaneando e acompanhando muito de perto, a gente vê que funciona e que, com certeza, a gente vai eliminar isso do nosso meio daqui a pouquíssimo tempo. Eu tenho essa esperança, sabe? Muito bem. Fernando, a CEBIC também está atenta à reforma tributária e você costuma usar uma expressão Big Brother imobiliário. Traduza isso para quem está nos acompanhando. Olha, Cândido, a reforma tributária ela vai ser uma disrupção, especialmente no nosso setor de construção e do mercado imobiliário, né? Ela é disruptiva em relação ao nosso meio de pagar impostos hoje, né? Muitas construtoras e incorporadoras hoje elas usam sistemas de recolhimento com base no faturamento, que é o chamado RET, o presumido e tudo mais, né? O PIS/COFINS sobre faturamento, que isso vai acabar com a entrada em vigor da reforma tributária a partir de 2027, né? 2027. E dentre o sistema da reforma tributária, de implementação do Imposto sobre Bens e Serviços, da Contribuição sobre Bens e Serviços, né, o IBS-CBS, está a criação do chamado Cadastro Imobiliário Brasileiro, CIB, é o que eu chamo de Big Brother tributário. Por quê? Porque a ideia desse cadastro é juntar todas as informações relativas aos imóveis brasileiros, considerando cadastros municipais, cadastros estaduais, cadastros federais e cadastros de cartórios, né, registros cartorários sobre os imóveis, em um cadastro só no CIB. E com isso, o fisco estadual, municipal e federal vai poder acompanhar toda a movimentação desse imóvel de registros, de alienações, de gravames e tudo, vai poder acompanhar isso tudo. Por quê? Porque todas essas operações passarão a ser fato gerador do novo IBS-CBS. Qual é a opinião da CEBIC acerca desse ponto? Olha, da reforma tributária como um todo, se me permite, obviamente a CEBIC é favorável, até porque a reforma tributária ela moderniza o caótico sistema tributário brasileiro e nós precisamos, de fato, de ter um modelo novo em que você não tribute especialmente as operações de produção. Fernando, já chegando ao final dessa conversa, mas eu soube que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção realizará mais um seminário jurídico este ano e que será na região Nordeste. Será na região Nordeste, sim, cara. Será em Salvador, na Bahia, nos dias 13 e 14 de junho, né? E posso dizer para você, sem medo de errar, que é o maior evento jurídico da indústria da construção e do mercado imobiliário do país, né? É o maior evento jurídico. Nós temos especialistas em todas as áreas da construção do mercado imobiliário. Nós teremos a presença de ministros de tribunais superiores, né? Hoje mesmo, o ministro Felipe Salomão, corregedor do Conselho Nacional de Justiça e ministro do Superior Tribunal de Justiça, estará lá conosco conversando sobre as perspectivas do direito para o país como um todo, né? O tema do nosso seminário será as causas da alta judicialização no setor, ou seja, os procedimentos para desjudicialização do setor. Então falaremos sobre mediação e arbitragem, tanto nos contratos privados quanto públicos, falaremos sobre a retificação administrativa de registros de imóveis, falaremos sobre a própria questão dos vícios construtivos, como é que pode ser feito administrativamente para contestar esses laudos que eu falei mais cedo, que são às vezes temerários e incorretos. Então vai ser um grande debate, um grande evento, né? Teremos centenas de pessoas lá, as inscrições estão bem avançadas. Como podem ser feitas? Pode ser feitas no próprio site do evento, é www.cebic.org.br/CEBIC
Seminário Jurídico Sem Assento. Lá você tem informações sobre a programação, sobre a localização e sobre a inscrição também. Está todo mundo convidado. Você falou em mediação e arbitragem também por cartórios extrajudiciais? Também por cartórios extrajudiciais, né? Na verdade, existe hoje a possibilidade de mediação por cartórios extrajudiciais, né? É possível sim, mas a gente vai debater num ambiente um pouco diferente, que a gente vai debater as possibilidades de mediação e arbitragem no setor da construção e do mercado imobiliário. Por quê? Por exemplo, no mercado imobiliário, a relação entre a incorporadora, a consultora e o cliente, por exemplo, ela não é passível de mediação, de arbitragem, melhor dizendo. Por quê? Porque ela é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, que exclui a possibilidade de arbitragem. Mas existem outras situações dentro do mercado imobiliário da construção que podem ser tratadas para arbitragem. Por exemplo, a própria relação entre a construtora incorporadora e o terrenista, né? A pessoa que vende o terreno, a relação das construtoras com fornecedores. Isso tudo pode desjudicializar o setor. Essa palavra é difícil, mas tão importante para nós, que a judicialização hoje ela é cara, mais uma vez, para o setor e para o país. Perfeito. Muito agradecido, meu caro. Eu que te agradeço, meu caro. Sempre à disposição.